A Larissa e o Lucas querem fazer uma reserva para o show do Coldplay. 2 assentos, lado a lado. Mas o Kleber e o David também querem. Como fazer com que ambos não reservem os mesmos assentos? É isso que a gente vai ver hoje. Fala galera Dev, Henrique Polsani na área e seguinte, a gente vai continuar falando nesse vídeo sobre Race Conditions. A gente já fez um vídeo sobre esse tema, vou deixar o link aqui na descrição se você ainda não viu esse vídeo, dá uma conferida lá. Mas nesse a gente vai dar uma abordagem um pouco diferente, a gente vai falar sobre locks otimistas e locks pessimistas. Qual que é a diferença de cada um quando a gente usa cada caso? E também a gente vai dar um recadinho. Tá rolando na comunidade de desenvolvimento a rinha de back-end, exatamente com o tema de Race Conditions. Então tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui no canal. É a segunda edição da rinha de back-end. A comunidade já temos aqui em torno de 260 contribuintes no GitHub. É só você fazer o seu fork, cria no seu repositório ou a sua implementação e manda ali no GitHub do Francisco. Pode ser tanto aqui para você se informar da rinha no Twitter ou aqui no GitHub do Francisco. E bora participar. Retomando os assuntos do nosso último vídeo, a gente falou sobre semáforo, mutex. Todas essas estratégias de lock, elas são consideradas como locks pessimistas. Elas travam o acesso, né, a manipulação daquele recurso e nenhuma outra aplicação, nenhuma outra thread vai conseguir estar acessando esse recurso. Isso também reflete em alguns problemas que podem ser tanto o starvation, né, o thread starvation, quanto o deadlock. Tudo porque ela trava esse recurso e não deixa outras aplicações acessarem. Aqui a gente vai estar utilizando duas abordagens, né? Tanto a pessimista, o lock pessimista, como o lock otimista. A gente vai estar utilizando no banco Postgres. Essas abordagens de lock, elas funcionam em bancos relacionais, locks pessimistas. Tá? A gente pode utilizar estratégias de locks otimistas em bancos não relacionais, né? Os NoSQLs. Mas aí a gente tem que fazer a nossa implementação de forma manual. Eu vou começar aqui mostrando como que a gente vai trabalhar em cima do Postgres e trazendo de volta à tona o nosso problema ali da reserva de assentos. Eu estou utilizando aqui um container Docker, tá, do Postgres e também estou utilizando a ferramenta da JetBrains que chama DataGrip. Ele serve para fazer acesso a bancos de dados relacionais e alguns bancos de dados não relacionais. Voltando no nosso problema agora de reserva de assentos. Então nós temos que o Lucas e a Larissa, eles querem fazer a reserva desses assentos, né? Eles querem 2 assentos lado a lado. E a gente tem que o Kleber e o David também querem fazer essa reserva de assentos lado a lado. Não necessariamente ambos estão fazendo acesso a essa reserva pela mesma aplicação. Ou até mesmo eles podem estar fazendo, dependendo do tamanho desse site, ele pode ter várias réplicas, então foge um pouco do que a gente comentou no primeiro vídeo. No primeiro vídeo a gente falou de recursos compartilhados que estão dentro da mesma aplicação. Aqui a gente tem um recurso que ele é compartilhado, mas ele está compartilhado no banco de dados. Então ele pode estar sendo acessado pelo Lucas e pela Larissa através do celular, e pelo Kleber e o David através do site da empresa que vende esses ingressos. Então é uma situação um pouco diferente que semáforos e mutex, por exemplo, não vão conseguir resolver. A gente tem que jogar esse lock para um componente terceiro, digamos assim. Então nesse caso a gente vai jogar exatamente no banco de dados. Para trabalhar com o lock pessimista, a gente trabalha sempre em cima de bancos de dados relacionais. Tá? Ele tem que estar dentro de uma transação desse banco de dados e por isso normalmente os bancos não relacionais não trabalham com transação, existem algumas exceções, mas
Principalmente você vai achar esse tipo de funcionalidade em um banco relacional. Bancos não relacionais, a gente pode trabalhar com a estratégia de lock? Pode. Só que a gente vai trabalhar com a estratégia otimista de lock. Eu vou pegar e vou começar a montar aqui o nosso exemplo. Então eu tenho o banco de dados, né, demonstração, eu já acabei criando aqui. Tenho a criação da tabela de status dos assentos. Tenho um seed básico aqui desses status. E tenho 2 arquivos SQL aqui. Um para lock pessimista. Eu tenho alguma diferença de estrutura quando eu for fazer, tá? O lock otimista, então depois a gente fala desse cenário. Então, no meu cenário aqui de lock pessimista, eu já tenho criado, eu vou rodar aqui uma consulta. Então, eu vou fazer um select asterisco na minha tabela de assentos. E aqui eu tenho os meus assentos que estão disponíveis, né? Então, assentos disponíveis têm o status 1. No caso aqui, eu vou pegar aqui onde o assento... selecionando esse texto, ele ignora, tá bom? Tanto as linhas adicionais, tanto aqui para frente quanto para baixo, tal, ele vai ignorar. Então, eu vou pegar só os assentos disponíveis. A gente tem aqui que o assento 5 e o assento 6, eles ambos estão disponíveis. Então, são esses assentos que a gente vai trabalhar no nosso exemplo. Tá? Eles são assentos lado a lado. Aqui, o assento 5, ele tem este ID aqui. E o assento 6, ele tem este ID aqui. Beleza? Então, aqui também tem a criação da nossa tabela. Então, eu estou dropando se existir e recriando essa tabela com o ID, o número do quarto, perdão, o número do quarto não, o número da sala, né? Você posso estar gerenciando várias salas, o número do assento e o status desse assento, né? Fazendo ali uma constraint para a tabela de status. Muito bem. Aqui, como que eu uso essa estratégia de lock quando eu vou trabalhar com lock pessimista no banco de dados? Tá? Cada flavor, né? Cada banco de dados que você vá trabalhar, ele tem uma sintaxe diferente. No caso do Postgres, a gente faz um select for update. Quando eu faço um select for update, eu já estou, de certa forma, reservando esses recursos para fazer uma alteração de status desse cara. Então, o banco já sabe que eu tenho que colocar um carimbinho ali falando, ó, eu estou manipulando esses 2 assentos. Então, aqui eu vou iniciar uma transação. Vou colocar até aqui no output. Então, eu vou iniciar uma transação. Vou fazer o select para update desses recursos. Tá? Nesse momento, os quatro assentos estão com o lock flaggado. Tá? Porque o que eu utilizei como condição do meu select for update foi o status do assento. Se eu tivesse utilizado os IDs, eu teria travado apenas aqueles 2 que eu quero fazer o update em si. Tá? Mas aqui eu tenho os 4 sendo flagados como locados. Vou fazer aqui o update dos meus assentos. Beleza, tenho 2 linhas afetadas. E assim que eu faço o commit da minha transação, eu encerro a minha transação e junto com ela o lock ele é desfeito. Tá? Agora, se eu fizer o select apenas dos status, beleza, ele volta com
ele não está mais como um status de disponível. Tá? Quem está com status disponíveis são só os assentos 3 e o assento 9. Tá? Eu vou dar um update de novo aqui, mas agora colocando eles como disponíveis de novo. Opa! Beleza, agora eles estão disponíveis de novo. Tá? Bom, vamos lá. E como que eu tenho uma condição concorrente aqui dentro do banco de dados? Eu vou demonstrar aqui então, ó, eu vou fazer esses dois... Posso até fazer esses três aqui, ó. Esses três... eu vou fazer primeiro dessas duas consultas aqui, essas duas instruções. Então, eu vou inicializar a minha transação, vou fazer o select dessa transação, né, do select for update. E aqui eu tenho algumas instruções adicionais, tá? Para a gente estar fazendo algumas experiências aqui dentro desse banco de dados. Vamos ver se é assim mesmo que funciona, se ele vai travar realmente. Tá? Então aqui, por exemplo, eu vou dar um select nos assentos. Beleza, ainda tenho todos esses assentos marcados como disponíveis. Né? Se eu vir aqui e falar assim, não, já marca esses como indisponíveis, né? Dentro da minha transação ainda. Vou fazer o select. Opa, o que aconteceu? Ele não traz marcado, ó, se eu pegar aqui o 5 e o 6, ele não traz esses caras marcados como indisponíveis ainda. Tá? Eu ainda não comitei a minha transação, eu ainda não efetivei a minha transação. O que isso significa? Significa que esse banco, o banco Postgres, ele permite o que a gente chama de leitura suja, né? Dirt read. Significa que eu consigo trazer na consulta, mesmo que com os locks, né? Mesmo que travado alguns recursos, eu consigo trazê-los nas consultas, mas com o valor antigo, com o valor anterior. Então essa é a primeira particularidade que a gente tem aqui. Eu também tenho essa instrução que ela me traz todos os locks que estão acontecendo dentro do banco de dados. Ele me traz os locks e as tabelas correspondentes. Se eu rodar aqui, vocês vão ver que eu tenho locks em cima da tabela de assentos. Tá? Eu vou dar em vez de dar um commit, eu vou dar um rollback. Tá? Então eu dei um rollback. E aí a gente pode ver que os locks sumiram. Né? Então, tanto quando eu dou o commit na transação, quando eu dou o rollback, eles também não existem mais. Né? Tipo, eles são liberados. Né? Então, o lock ele é liberado tanto no commit quanto no rollback. Aqui eu tenho também, eu vou iniciar novamente essa minha instrução. Eu vou comentar por enquanto essa instrução aqui e a gente vai falar dela já já. Então, aqui eu tenho os mesmos IDs, tá? Os mesmos IDs que eu estou manipulando aqui, né? Do assento 5 e do 6. Só que eu estou colocando um status diferente. Tá? Aqui, pessoal, eu só estou mexendo no status, mas é a reserva para o fulano e tal. Então, utiliza mais o conceito do lock do que especificamente a lógica de negócio aqui em si. Tá? Eu vou dar um início na minha transação. Vou rodar até o update aqui. Tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, que eu tive 2 linhas afetadas. Tá? Só que nesse mesmo momento tem outra pessoa tentando manipular esses assentos. E aí ela vai lá
e vai setar um outro status, vai setar uma reserva para uma pessoa diferente. Vocês vão ver que a consulta ela está rodando, ela não é concluída. Então ela está rodando aqui a 11 segundos, 12, 13. Por quê? Os recursos que essa query está alterando, eles estão bloqueados, eles estão locados para essa outra query de cá. Né? Então eu preciso primeiro commitar essa transação ou dar um rollback. Né? Então eu vou, no caso, commitar. Não, é esse valor mesmo que eu quero, vou commitar. Opa, liberou aqui depois de 38 segundos. Então eu fiz o meu update para o status 3 e eu tive 2 linhas afetadas. E aí no meu console aqui, nessa outra query, eu dei o update para o status 2 e eu também tive 2 linhas afetadas. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu consegui reservar esses recursos, mas a query que eu montei, ela fez com que uma atualização sobrepusesse a outra. Tanto que aqui você pode ver que os 2 recursos eles estão com status 2. Isso acontece porque simplesmente com a liberação do lock, não é que a outra query deixa de existir. Não, ela existe. Ela está parada, ela está aguardando a primeira query ser finalizada. Assim que ela é finalizada, ela simplesmente vai com tudo e sai executando. Então ela executa e também tem 2 linhas alteradas. O que a gente precisa fazer aqui? Eu adicionei um status igual a 1. Ou seja, é o status inicial, né, que eu quis. Ou seja, eu fiz um select asterisco where status é igual a 1 para pegar todos os assentos disponíveis. E aqui eu estou falando, faz o update do status dos assentos desses 2 assentos aqui, se o status deles for igual a 1 ainda. Porque se não for, não mexe mais. Então vamos lá de novo. Eu vou fazer o update aqui só para eles voltarem a ficar disponíveis. Tá? Então, se eu fizer o select, tá aqui os 2 assentos novamente. Vou dar o meu begin, o meu update e os recursos agora ainda estão locados. Tá? Tanto que se eu vier aqui pedir os locks, está lá. Temos os locks rodando para a tabela de assentos. Eu vou vir aqui e vou falar assim, não, dá um update nesses 2 assentos para o status igual a 2, se o status deles ainda forem o mesmo do anterior. E aí, lógico, vai de acordo com a regra de negócio que você estiver utilizando. Se a sua regra não tem a ver com o assento estar disponível ou não, você coloca as suas regras aqui. Vamos rodar. Travou. Né? Tá aguardando a primeira query finalizar. Vou dar um commit na minha transação e vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu update com o status igual a 3 teve 2 linhas afetadas. Show. E aqui o meu update para o status igual a 2 não teve linhas afetadas. Ele não traz esse status de linhas afetadas. O que significa que eu não tive nenhuma linha afetada. Eles foram trocados, assentos 5 e 6, foram trocados para o status 3 de indisponível. Então, o que acontece é que uma consulta não elimina a outra. Eu tenho que colocar dentro da minha query ferramental, né, uma lógica para que eu consiga não fazer uma alteração sobrepor a outra alteração. E isso estou fazendo aqui no banco de dados.
Se você está utilizando um acesso a banco dentro da sua aplicação, normalmente quando você tem um Execute SQL na sua linguagem, sempre ele dá um retorno de um inteiro, por exemplo, falando quantas linhas foram afetadas. Tá? Então, você vai validar esse dado. Então, se foram 0 linhas, é porque houve alteração nessa reserva, né? Na reserva desses assentos, ela não está mais igual ao original, porque não deu certo. Se tivesse dado certo, eu tinha dado lá duas linhas afetadas. Como não aconteceu, é porque veio 0, é porque elas não foram alteradas com sucesso. E agora vamos falar um pouquinho da abordagem otimista. Tá? A abordagem otimista, ela lembra um pouco a abordagem pessimista, só que ela não trava o recurso. Eu não tenho o banco de dados bloqueando aquela entidade, aquela linha do banco de dados. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho normalmente a gente trabalha com uma propriedade de versão. Então, eu tenho um versionamento daquela entidade, né, daquela linha dentro do banco de dados. Vou chamar assim para não confundir com DDD, que é um assunto que vamos falar bem mais para frente ainda. Então, aqui eu tenho o versionamento desses assentos. E ele vai trabalhar mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez lá no status. O jeito que a gente fez no status foi o quê? A gente adicionou uma cláusula end lá, status ainda é igual. E aqui a gente vai adicionar também uma cláusula onde a versão ainda é igual. Só que agora a gente não vai trabalhar com o lock pessimista, não vai trabalhar com o banco de dados travando aquele recurso. Então aqui eu vou dropar a minha tabela, né? No caso a minha tabela de assentos, vou recriá-la, porque agora eu tenho essa estrutura nova, né? Esse atributo novo aqui que é o version. Vou popular a minha tabela. Ela vai ser populada com os mesmos dados anteriores, tá? A única diferença é que ela tem o version. E aqui não tem, eu não estou adicionando o version aqui porque eu já tenho o default 1. Tá? Então, todas essas linhas elas já vêm com default 1. Beleza? Vou adicionar aqui então o meu preenchimento do banco. Tá? E agora, se eu der um select, status city é igual a 1. Opa. Beleza. Então aqui eu tenho o meu igual a 1. Meu status igual a 1. Tá? Se você vai trabalhar num banco de dados relacional ou às vezes algum não relacional que suporte transação e vai alterar mais de uma tabela ou mais de uma coleção, legal, pode começar a trabalhar aqui. Tá? Isso traz para o banco de dados uma característica que é a atomicidade. A gente tem algumas características que a gente abrevia como ACID. Né? Se você não conhece essa nomenclatura de banco de dados, essas características do banco de dados, já deixa aqui nos comentários que a gente comenta, a gente faz um vídeo sobre esse assunto aqui também. Beleza? Então vamos lá. Vou dar um update. Nome da minha tabela. E vou dar um set, tanto no assento, alterando eles para reservados, quanto também para a versão. Tá? Então eu vou vir aqui, version é igual a version mais 1. Where id in, vou pegar os meus dois assentos
E aqui, se eu fizer isso, eu só vou fazer a alteração do meu recurso sem estar validando se a versão daquele recurso que eu estou trabalhando é realmente a que eu quero estar utilizando. Então eu preciso adicionar aqui também uma nova cláusula do where, onde a versão seja igual a 1. Essa versão aqui você pode passar por parâmetro, né? A aplicação vai pegar, fazer aquela consulta, desconstruir aquela entidade, saber todos os atributos dela, e aí você passa assim, não, a versão anterior ela é a 1. E aqui eu montei desse jeito, mas você pode simplesmente passar também como parâmetro o número da versão que você quiser. Beleza? Vou dar um Ctrl Enter aqui. 2 linhas afetadas. E agora não tenho mais os assentos disponíveis 5 e 6. Tá? Eles estão reservados e a versão deles também foi alterada. Por que disso? Porque se eu vier aqui, eu tenho uma outra aplicação concorrente. Tenho, por exemplo, supondo que essa aqui foi a reserva da Larissa e do Lucas. E eu tenho agora o Kleber e o David fazendo acesso simultaneamente ou até mesmo com algum delay. Se pode, por exemplo, ó, vamos colocar um cenário hipotético. Às 19h40, a Larissa entrou na plataforma pelo celular e ela adicionou os 2 assentos no carrinho, né? O assento 5 e o assento 6. E ela foi para a tela de checkout. Estava sem o cartão na hora, ela foi buscar o cartão com o Lucas. O Lucas estava com o cartão. Isso aí aconteceu 7h40 da noite. 7h43, ela ainda não tinha voltado para fazer o checkout. Mas o David e o Kleber estavam em posse do cartão, entraram no site e fizeram a compra. O que aconteceu? A versão da entidade, assento, ela mudou. Ela não é mais 1, ela agora é 2. Eles foram lá, fizeram a reserva, né? Fizeram a compra daquele assento. Então, eles foram lá e trocaram para 3, para 2. Alteraram o status do assento naquele momento. E a versão também. A versão agora passou a ser 2, já que eles fizeram a alteração. Quando a Larissa vem finalizar a compra, tá lá os dois assentos no carrinho dela. Ela ainda não fechou, ela vai fechar. Só que o assento que está no carrinho dela ainda tem o status 1. A versão 1. Então ainda está a versão 1 daquele recurso no carrinho da Larissa. Quando ela vai fechar aquela venda, o que vai acontecer? Ela vai passar a versão atual e, conforme ela executar, não teve nenhuma linha afetada. Então a gente também precisa fazer a verificação de quantas linhas foram alteradas quando a gente trabalha com o lock otimista. Só que ao invés de a gente ter uma trava com a palavra, com o conceito de lock igual a gente tem com mutex, semáforos e tal, a gente trabalha em cima de um outro atributo de versionamento. Então, normalmente a gente acaba utilizando um inteiro ou algum campo ali que possa identificar essa versão. Pode ser uma string concatenada, aí vai de como você montou a solução da sua aplicação. E essa abordagem otimista, ela é muito próxima do modelo que a gente falou no outro vídeo, que o Clojure trabalha. Ele trabalha quando ele está trabalhando com concorrência, com o conceito de STM, né, que é o Software Transactional Memory, e ele trabalha basicamente nisso. Só que ao invés dele retornar um erro, o que ele faz? Ele tem um retry, onde ele pega a nova versão daquele recurso
ele aplica a alteração que ele quer colocar e quando vier a próxima iteração, ele fala assim, não, esse cara aqui eu não consegui alterar, vou ter que esperar até eu conseguir pegar uma versão mais atualizada do que a que eu tenho. E ele fica nessa até conseguir fechar todas as iterações que ele precisa, né? Todas as threads que estão tentando acessar aquele recurso. Então funciona exatamente dessa mesma forma. Beleza? Pessoal, esse foi mais um vídeo referente a Race Conditions. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum conteúdo adicional que a gente vai fazer. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre lock distribuído. Como que a gente consegue sincronizar, pode ser aplicações, pode ser jobs que acontecem recorrente, mas tudo que não pode, por exemplo, acontecer de forma paralela, que possa gerar dados inconsistentes no banco de dados. Já deixe seu like e a gente se vê. Até mais!